Paz do Senhor Jesus. Hoje vamos conhecer mais um personagem bíblico, é Absalão. A história dele começa em 2 Samuel, capítulo 13 e o versículo 19. Absalão era o terceiro filho de Davi. Ele foi fruto não de um casamento por amor, mas um casamento que uniu dois reinos. Davi era rei e o avô de Absalão também era rei. Então, uniu os dois reinados. Ele era um moço muito bonito, tinha um cabelão bem comprido. Ele teve 3 filhos e uma filha que herdou a beleza dele, né? O nome Absalão quer dizer pai da paz. Só que o nome dele não combina em nada com a personalidade dele. Muitos pais às vezes colocam o nome no filho, né? Segundo o significado, porque eles querem que o filho seja uma boa pessoa, um homem honesto, digno, mas nem sempre é isso que acontece. E Absalão era assim, o nome dele era pai da paz, mas a personalidade dele dizia que ele era pai da guerra. Ele tinha dificuldades de relacionamento com o irmão Aminon, com o pai Davi. Isso tudo que aconteceu foi por causa da maldição, devido aos pecados que Davi cometeu de adultério e de assassinato, né? Deus falou que nunca mais a espada iria se afastar da casa de Davi. Então, o Absalão, que era irmão de... O Aminon, que era meio-irmão de Absalão, ele violentou a sua meia-irmã Tamar. E aí, Absalão abrigou Tamar, porque Davi expulsou ela de casa. E Absalão tomou as dores dela, né? E aí, em vez de ir resolver o seu problema com Aminon, conversar com ele, de cobrar dele tudo, não, ele guardou esse ódio por 2 anos, ficou 2 anos sem falar com Aminon, né? E aí, no fim desses 2 anos, Absalão armou um plano para matar Aminon, porque Absalão era muito inteligente, era muito sábio para montar estratégia de guerra, porém ele usava isso para o mal, né? E numa festa ele acabou ordenando que seus servos matassem o seu irmão Aminon. Aí Davi ficou furioso, né? E começou a perseguir Absalão, por isso ele teve que fugir. Ele fugiu lá para a terra do avô dele e ficou lá uns 3 anos. Aí, depois desses 3 anos, Davi permitiu que ele voltasse para Jerusalém, que ele voltasse a morar no palácio. Porém, ele não queria nem conversar com o filho, né? O filho ficou lá afastado, né? Durante um bom tempo. Depois desse tempo, Absalão, ele chamou Joabe, que Joabe era o chefe do exército de Davi, e para poder ir falar com o rei, para ele voltar a conversar com ele e tudo, né? Mas Joabe não quis fazer isso. Aí Absalão mandou outro recado e Joabe não quis de novo. Mas Absalão era obstinado, quando ele queria uma coisa, ele fazia de tudo para poder conseguir, mesmo que seja para prejudicar os outros. E ele mandou colocar fogo na plantação de Joabe. E aí Joabe veio falar com ele, e aí ele foi lá intermediar esse encontro entre Absalão e o rei Davi. Aí, o que Absalão fez, né? Ficou morando lá no palácio, tudo, e ele começou a armar uma estratégia para poder tomar o lugar de Davi no reino.
Absalão tinha aquele ódio dentro de si e ele achava que era justo ele ocupar o reinado, porque ele foi desprezado, né? Mas nós temos que ver que nós não merecemos nada, que nós não merecemos nada de Deus, nós somos pecadores. Então nós temos que ficar no lugar que Deus nos colocou, não podemos querer almejar um cargo para o qual nós não fomos chamados. Davi era ungido de Deus, Absalão não. Então Absalão começou a conquistar a confiança do povo. Ele parou na porta do palácio, todo mundo que vinha consultar Davi, Absalão parava a pessoa e fazia um cadastro dela. Qual o seu nome, aonde você mora, né? Sua causa é justa, realmente. Ele falava só o que o povo queria ouvir, tá? Muitos pastores fazem isso hoje, né? Só fala o que o povo quer ouvir, né? Não vai naquela igreja não, porque aquela igreja lá tem doutrina, aquela igreja lá o pastor é muito rígido. Vem para cá, vem para minha igreja, porque aqui você pode fazer tudo, aqui você vai alcançar vitória, você não precisa abrir mão de nada, você não precisa abandonar o pecado, nada. E as igrejas enchem, né, de pessoas, só que estão vazias de salvos, de verdadeiros salvos. E Absalão começou a ganhar o coração da população, começou a montar assim um exército para poder se rebeliar contra o pai dele, contra Davi. Você já viu algo parecido no Brasil? Pessoas manipulando os mais pobres, oferecendo dádivas, oferecendo pão com mortandela para eles poderem participar de movimentos revolucionários, de rebelião, manobrando os mais simples de forma que eles participem desses movimentos, mas eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá. Eles são usados. E Absalão fazia isso, Absalão estava fazendo isso, estava fazendo um monte de promessa para o povo, né? Para poder tomar o lugar de Davi. Só que o exército de Davi venceu o exército de Absalão. E aí Davi falou assim que não era para matar Absalão, era para perseguir o exército dele, mas não era para matar Absalão. E na fuga, Absalão enroscou os cabelos numa plantação de carvalhos, num ramo de árvore, e ficou preso lá, nesses ramos de árvore, pelos cabelos. E aí, Joabe, contrariando a palavra de Davi, ele foi lá e matou Absalão, sendo que não era para matar. O rei tinha dado ordem para não ferir Absalão. Então Absalão morreu por causa da sua vaidade, da sua maldade. Ele queria de qualquer maneira fazer justiça. Ele queria o trono, ele era invejoso. Ele queria destruir o seu próprio pai. O seu próprio pai teve que fugir dele para poder não ser morto pelo próprio filho. Infelizmente, Absalão tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso. Ele era filho do rei, ele era neto de um rei, ele tinha tudo, mas ele, por causa do ódio, da vingança, ele acabou perdendo a sua vida. Não adianta você ficar guardando ódio, guardando mágoa no seu coração, porque uma hora ou outra ela vai explodir e ela vai tomar proporções imensas e vai ser um dano muito maior do que o dano que você sofreu. Então, se alguém te fez mal, vai lá, conversa com ela, tenta resolver.
mas não tenta se vingar, porque a justiça pertence a Deus. E Davi era um escolhido de Deus. Não se mexe com o escolhido de Deus, não se mexe com o ungido de Deus. Mesmo que esse ungido esteja errado, esteja agindo com fraude, não mexa com ele, deixa que Deus vai fazer justiça no momento certo. Essa foi a história de Absalão, que serve de exemplo para nós, exemplo para não ser igual a eles. Que Deus te abençoe.